Boa tarde. Muito obrigado pela participação de todos em nosso webinar. Sou Denis Roman, sócio da MZ, e hoje vamos conversar sobre os últimos preparativos para as AGOs. Hoje a gente conta com a participação dos advogados Fabiana e Milani e a Alessandra Zecchi, do Stock Forbes. E também conosco hoje, Melissa Angelini, sócia da MZ. Vamos começar conversando aproveitando aqui a participação do Fabiano e da Alessandra. Quais são, em linhas gerais, quais pontos vocês acham mais importantes as empresas se aterem para essa reta final de preparação para a Assembleia? Bom, agora essa reta final, as empresas já fizeram as publicações que eram necessárias, a proposta da administração já foi divulgada. Agora, acho que são dois pontos principais de preocupação, com relação àquelas companhias que vão realizar eleição de administradores, de conselheiros, ficar atento a um eventual pedido de voto múltiplo ou voto em separado, e também a organização dos documentos. Acho que agora é ter certeza, tentar receber o quanto antes os documentos dos acionistas que vão participar na Assembleia para evitar na hora aquele acúmulo ou atraso na Assembleia, tentar contatar os acionistas o máximo possível para ver se recebe o documento de representação antes e com isso consiga fazer uma Assembleia mais organizada na hora e sem o susto de ter que barrar uma pessoa porque não está com a documentação apropriada. Acho que esse é o principal ponto agora de atenção, os pontos de atenção que as companhias devem ter. Acho que receber a documentação até do acionista que vai participar, ele enviar o quanto antes e não só no momento da Assembleia, facilita muito para quem revisa, para quem participa. E para os dois lados, exatamente. Porque se tem alguma inconsistência, a empresa avisa antes e aí dá tempo de ajustar para mandar o documento correto e participar da Assembleia sem problemas. Perfeito. Nessa questão de documentação, já vou colocar minha primeira dúvida. Vamos lá. Tem companhias que manifestam obrigatoriamente o envio prévio, só que o investidor que chegue no horário da Assembleia com a documentação em mão, ele entra. Ele entra. Se tiver certinha a documentação, ele entra. A CVM já deixou isso claro, já algumas vezes no ofício circular dela, ela já reiterou isso também algumas vezes. É uma recomendação, você pode incluir nos documentos, nas propostas normalmente de administração que a gente vê. A gente sempre faz o pedido de recomendação para envio prévio dos documentos com uma antecedência de 72 horas. Mas nenhum acionista pode ser barrado de participar na Assembleia se não apresentar esses documentos antes. Ou seja, assim, é muito importante dos dois lados a apresentação desses documentos com antecedência. Tanto para o acionista que quer participar da Assembleia, para não ter um susto na hora de estar faltando alguma documentação e ser impedido de aparecer. E do lado da companhia, é importante receber isso também para organizar e poder fazer uma Assembleia mais célere e mais organizada. Perfeito. E a gente falando um pouco disso que você está falando dos acionistas, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho como o minoritário ele pode fazer a inclusão de um membro no Conselho Fiscal. Como é que isso funciona na prática? Bom, o Conselho Fiscal, primeiro você tem que pedir a instalação. Pode ser que venha na proposta da administração, a própria administração já venha com a orientação de instalar o Conselho Fiscal, e aí ela já define, dentro dos parâmetros da lei, quantos os membros para compor aquele Conselho Fiscal que ela sugere que seja instalado. Uhum. Via de regra, quando isso vem na proposta, já vem também sugestão de membros para compor o Conselho Fiscal. Mas, ainda que a administração não coloque isso na proposta, não faça essa sugestão, o minoritário pode pedir. E aí tem uma instrução da CVM que fraciona, né, a porcentagem que o acionista minoritário tem para pedir, dependendo do capital social da empresa. Então, tem uma participação para poder pedir a instalação do Conselho Fiscal, e aí você tem, uma vez instalado, cumprido o requisito de pedido de instalação, na Assembleia indica-se membros e aí os minoritários votam, enfim,
os acionistas presentes votam num conselho fiscal. E esse pedido ele tem que ser feito com quanto tempo de antecedência? Pode ser feito até no momento da Assembleia, Então, não precisa ser o feito ponto com importante é, antecedência. ao contrário aqui de voto múltiplo, que depois a gente pode conversar, para o Conselho Fiscal não é necessário constar do edital de convocação a eleição e indicação de membros do Conselho Fiscal. Independente de constar ou não do edital, qualquer acionista que tenha uma participação mínima que depende do capital social, então a participação para a indicação do Conselho Fiscal é atrelada ao capital social, tendo essa participação mínima, a qualquer momento, em qualquer assembleia, seja ordinária ou extraordinária, pode pedir a indicação desse membro. Tá? A instalação do Conselho Fiscal e, consequente, a indicação do membro. E a participação de minoritário para pedir instalação de Conselho Fiscal ela é até menor do que, por exemplo, a participação mínima para você pedir voto múltiplo. Se não me engano, ela começa em 2%. Já que estamos falando de eleição, e para o Conselho de Administração? Qual o prazo para solicitação de inclusão de um candidato? Qual o procedimento? Assim, vamos dividir. Normal, as empresas que vão eleger em Assembleia Geral Ordinária membros do Conselho, a administração, o acionista controlador, já indicou na proposta quem são os membros que indicados ou pelo administrador ou pelo controlador. O acionista minoritário, ou qualquer acionista da companhia, pode solicitar à companhia a indicação de outros nomes. A companhia, de acordo com o ofício circular da CVM, que saiu recentemente, a companhia, uma vez recebendo a indicação de um nome, deve divulgar esse nome ao mercado. A forma que nós entendemos aqui mais correta seria uma companhia, assim que receber a indicação de uma pessoa para participar do conselho, é que ela solte um aviso aos acionistas, que é a mesma forma de publicidade que foi dada com a proposta de administração, para falar com o currículo dessa pessoa. E então, a companhia recebendo o nome de algum conselheiro, o que a gente fala é que ela deve divulgar isso via avisos acionistas para o mercado. Então, isso é a divulgação. E aí tem os outros pontos com relação à nomeação, né? E prazo também para simplesmente colocar um membro para fazer parte da votação para membro do Conselho de Administração também pode ser mesmo na hora. Pode chegar na hora da Assembleia e falar, eu também sugiro que esse membro, e aí... Bom ponto. Se for eleição individual, né? Se não tiver sido uma proposta por chapa, ele vem e indica um membro para ser eleito também, e aí se for por chapa pode chegar e indicar uma chapa, diferente do pedido de processo de voto múltiplo ou da votação em separada. A gente está falando inicialmente só da indicação de um membro para também fazer parte da votação. Então acho que o resumo qualquer acionista pode indicar um membro para fazer parte do conselho. Se o acionista informar a companhia antes o nome desse membro, a companhia deve dar a divulgação dessa pessoa ao mercado, mas se ela chegar na hora da Assembleia também com esse nome, deve ser incluído lá. E essa divulgação da pessoa com o currículo é obrigatório ou é uma sugestão, caso eles saibam antecipadamente? Não, a gente entende que deve ser dada a divulgação com o que a CVM fala é que o mesmo critério que você utilizou quando você divulgou a chapa ou os candidatos indicados pelo controlador ou pela administração, você deve passar para os administradores indicados pelos demais acionistas. Perfeito. Um dos participantes aqui já pergunta se o acionista pode solicitar a eleição de um diretor executivo além de conselheiro. E gostaria de lembrar, antes da resposta, gostaria de lembrar a todos que as perguntas, vocês podem mandar perguntas pelo item do Pergunte ao Palestrante na plataforma, já está aberto, a gente pode usar. Tá. Bom, a pergunta mesmo, repete. Se o acionista poderia indicar um membro da diretoria. diretoria. Não, é competência exclusiva do Conselho de Administração
a indicação de membros da diretoria. A sociedade anônima, ela tem, assim, as funções são bem claras, né? Você tem uma Assembleia Geral de Acionistas, onde os acionistas vão deliberar sobre determinadas matérias, e você tem outras matérias que são competência exclusiva do Conselho de Administração. A indicação de diretor é uma das competências exclusivas do Conselho de Administração. É claro que companhias que não têm Conselho de Administração, aí passa-se à Assembleia Geral a competência para indicar os diretores. Então, deve ser um caso desses a consulta. Aí sim. Pode ser. Daí faz mais sentido. Que aí são companhias menores, que talvez não tenham o conselho instalado. E aí a prática funciona da mesma maneira como para eleição, na verdade, para sugerir um membro do Conselho de Administração. Exatamente. Perfeito. Um outro tema bastante recorrente todo ano é a questão do minoritário que pretende indicar um membro a conselho fiscal, conselho de administração, conselho fiscal, gostaria de mobilizar os demais minoritários em prol do seu candidato. E ele geralmente solicita à companhia a lista de acionistas. Nesse caso, vamos lá, qual é, por ponto de vista do acionista e da companhia, quais são os requerimentos, prazos, boas práticas? Tem um artigo da lei, que é o 126, ele te permite pedir a lista de acionistas para a mobilização de acionistas para votar em assembleia, para eventualmente eleger um conselheiro ou pedir um procedimento de votação específica. E tem que ter um critério mínimo de porcentagem também de participação para pedir, que se não me engano é 0,5% do capital, para você pedir essa lista. Via de regra, assim, não é nem de governança, injustificadamente a companhia não pode recusar, mas mas tem que ser fundamentado no artigo correto o pedido do minoritário e tem que ter uma assembleia convocada para isso, ele tem que justificar que ele vai se mobilizar para a assembleia e ele tem que ter a participação mínima necessária para solicitar. Não vai vir nessa lista todas as informações dos acionistas, porque a companhia tem uma obrigação de confidencialidade com esses dados, mas vai vir uma lista lá de endereços, enfim, que ele possa entrar, em contato. O que a CVM pede é que você envie a lista em ordem decrescente de participação, com nome e endereço. Então, para solicitar, você tem basicamente 2 artigos da lei que dão essa possibilidade, que é exatamente o que a Alessandra falou. Você tem o 101 e 126, ou 100 e 126. Agora, como a gente está em proximidade com uma Assembleia Geral, a base que deve ser utilizada é 126, que é para você o interesse específico de participar na Assembleia Geral ordinária da companhia. E mandando um pedido, a companhia tem 3 dias úteis, mandando um pedido bem fundamentado, explicando que é para participação na Assembleia Geral Ordinária, a companhia deve, em até 3 dias úteis, fornecer essa lista em ordem decrescente, nome e endereço, sem demonstrar participação societária, até por uma questão de sigilo, é importante manter isso também dos acionistas. Tem alguma razão que a empresa possa utilizar para não enviar essa lista? Se o pedido tiver, como a Alessandra falou, se o pedido estiver bem fundamentado, seja num desses 2 artigos, a companhia deve fornecer essa lista. Em 3 dias úteis. Exatamente. O pedido do artigo 100 ele já é diferente, né? O acionista não deve fundamentar no artigo 100 para se mobilizar para a Assembleia, porque o pedido de lista de acionistas para defesa de interesse pessoal ou para aí é outra fundamentação. Para participar da Assembleia é o 126 e aí é o requisito de participação mínima, o prazo para resposta. Pedidos diferentes desse para participar em Assembleia, a fundamentação é bem mais específica e aí até a companhia tem uma orientação da CVM de quando ela pode recusar, porque é para uma outra finalidade, até mais... tem que ser casos concretos, assim, para defender interesses, a CVM fala em interesses legítimos e concretos e bem específicos, não pode ser uma coisa etérea, tem que ser objetivos concretos. Para a Assembleia Geral, para mobilização e participação em Assembleia Geral, normalmente se alegando o artigo 126, a companhia
deve fornecer a lista. Bom, falando de minoritário, pergunta aqui da Pamela. Um acionista minoritário pode solicitar dados de contato direto aos conselheiros independentes ou este contato deve ser feito através da companhia? Não, os contatos devem ser sempre feitos através da companhia com relação a acionista mesmo, porque os conselheiros não têm essas informações. Então, o departamento de RI está lá para isso mesmo, da companhia, de cada uma das companhias, e essas informações devem ser solicitadas, principalmente com relação à base acionária, devem ser pedidas para a companhia. Perfeito. Não sei se a pergunta da Pamela foi exatamente nesse sentido, mas qualquer outra comunicação com o conselho através da companhia, o acionista deveria se comunicar sempre através da companhia. Alguns limites, o conselheiro tem uma responsabilidade também para os acionistas, e são alguns casos bem específicos aí que o acionista pode contatar diretamente o conselheiro. O conselheiro é um representante, no final, foi eleito pelos acionistas, é um representante dos acionistas e tem obrigações para com os acionistas. O que é importante só é o seguinte, o conselho de administração é sempre um órgão colegiado. Perfeito. Então, a atuação dos conselheiros, exceto por uma ou outra obrigação, eles sempre devem agir de forma colegiada. Então, todos os pedidos que são feitos para conselheiros, não é para conselheiro independente ou para outro conselheiro, é sempre atribuído ao conselho e o conselho de forma colegiada que vai deliberar sobre o assunto e fornecer o que for necessário ou o que tiver dentro da regra. Perfeito. Eu queria fazer mais uma pergunta. Na verdade, voltando um pouquinho ao que você falou lá no início sobre o voto múltiplo, eu queria que você desse um overview. Então, assim, como funciona, como deve ocorrer e o que deve ser feito para cumprir o compliance dentro da questão do voto múltiplo. Quer falar, Lê? Como que funciona? Bom, o voto múltiplo é um procedimento de eleição, né, de membros para compor o conselho de administração. Procedimento. O acionista minoritário, que tenha uma participação também atrelada tem uma participação de lei para pedir, também tem uma participação de instrução para pedir o voto múltiplo. Ele tem que ter uma participação mínima para pedir o voto múltiplo, dependendo da empresa, e até 48 horas antes da Assembleia ele deve fazer esse pedido. Mas é um pedido de procedimento, é para que o procedimento de eleição dos conselheiros seja feito através de voto múltiplo. Então ele não pode fazer na hora da Assembleia? Não pode fazer, é 48 horas antes, é prazo legal. Então, mesmo porque o procedimento de voto múltiplo ele é mais complexo, dá muito trabalho para a companhia na hora ali, computar os votos. Então, tem que ter um protocolo formal na sede da companhia com 48 horas de antecedência. Isso. Aí, uma vez solicitado esse procedimento, bem solicitado, atendidos todos os requisitos para solicitação, ele vai ser, a Assembleia vai considerar esse procedimento para ser... Ela é obrigada a aceitar? Se tiver os requisitos mínimos cumpridos, normalmente é uma participação de 5%, os documentos societários encaminhados junto com a declaração de pedido de voto múltiplo, que comprove que quem está solicitando, ou o grupo de acionistas, porque não, pode ser um grupo de acionistas com uma participação mínima. Então, você pode juntar 10 acionistas com 1% cada, dá 10%. Esses aí, juntos, podem agir conjuntamente e solicitar. Então, preenchidos esses requisitos, a companhia é obrigada a fazer a eleição pelo procedimento de voto múltiplo. Perfeito. Voto múltiplo sempre levanta bastante dúvida, já temos mais duas aqui. Vamos lá. Existe voto múltiplo para conselho fiscal? Não. É só para conselho de administração. Perfeito. Uma outra questão aqui, acredito que deve ser um fundo de fundos. É possível no voto múltiplo não usar a totalidade das minhas ações? Acho que é possível quando... eu acho que o que ele está querendo perguntar, talvez, seja quando eu tenho votação numa mesma Assembleia, votação, dois procedimentos para eleição de membros do Conselho de Administração. A votação em separado e o voto múltiplo. Então. E aí, a regra é que ações que você usa
os acionistas que usarem as suas ações para votação em separado, eles não podem usar para voto múltiplo. Você não pode usar... Duas vezes a mesma ação. Porque você pode acumular o processo de voto múltiplo com o voto em separado na mesma Assembleia. Perfeito. Então você pode ter o pedido de voto múltiplo e o pedido de voto em separado. Voto separado é basicamente quando os acionistas minoritários que preenchem uma participação mínima 10% normalmente, pode ter alguma, mas normalmente 10%, eles fazem um pedido de voto múltiplo e aí os acionistas minoritários, em uma eleição em separado, elegem um membro do conselho. Ele pode acumular esse pedido de voto em separado junto com o pedido de voto múltiplo. E o que a Alessandra está falando é que nesses dois pedidos, você pode determinar, olha, eu tenho X número de ações. Desse X número de ações, uma parcela vai ser utilizada para o voto em múltiplo e uma parcela vai ser utilizada para o voto em separado. É isso. Acho que é essa a pergunta. Agora, porque de resto, o voto múltiplo basicamente funciona o seguinte. Vamos supor que você tenha 5 membros a serem eleitos do Conselho de Administração. Perfeito. O que a lei fala? Você falar bem leigo, assim, bem para ficar mais fácil. Você explode o número de ações que você tem. Então, cada ação sua, em vez de ter direito a 1 voto, ela passa a ter direito a 5 votos. E aí, com isso, os acionistas minoritários, eles podem se unir e colocar todos aqueles 5 votos, no meu exemplo, no mesmo candidato. Com isso, aumenta a chance de eleger um membro do conselho. Uma vez eleito o membro do conselho, ou seja, você jogou uma parcela para o membro X, você pode jogar uma parcela para o membro X e para um outro membro para tentar eleger um segundo. Se você quiser só votar com uma parcela desses seus votos, ok também. Então, eu não sei muito bem a pergunta dele, mas basicamente é o seguinte, você direciona da forma como você quer esses votos. Mas é o acionista que faz esse direcionamento? É o acionista, porque você vai chamando o nome das pessoas e aí você fala, não, eu quero que esses meus votos sejam computados para o candidato X, Y, Z. No começo da Assembleia, você define, com base na presença, você define quantos votos eu preciso para eleger cada candidato. E aí o acionista consegue alocar, ele vai distribuindo os votos dele entre os candidatos para ver quem ganha com mais votos ali que vão ser os eleitos. Eu acho que existe, eu acho que o cenário que eu acredito, olhando aqui por quem mandou a pergunta, eu acho que deve ser um fundo. Eu acho que deve ser um fundo de fundo. Tá bom. Que aí, no caso, às vezes ele tem 30% das ações, falaram, não me abstenho com relação à votação. Então ele poderia fazer a alocação de só os outros 2 terços e 1 terço das ações daquele fundo não votar? Para outro tipo de deliberação? Mas, por exemplo, não voto múltiplo. Imagina uma eleição de conselho. Ele tem lá 100 ações. Todos no mesmo fundo? Todos detidos pelo mesmo fundo ou entidades diferentes? Todos detidos no mesmo fundo, sendo que por trás são 3 fundos. Então, digamos que fosse... E aí ele só quer 1 terço. 33. Aí ele poderia votar só 66 ações? Assim, é uma situação esquisita até pensar nisso, né? Assim, ele tem a prerrogativa de votar com o número de ações que ele quiser. Se ele, por exemplo, ele pode, inclusive, aparecer, ele pode ter mais ações e falar, não, vou votar com tantas ações. Eu vejo assim, na prática, difícil, múltiplo, né? A gente tá no voto múltiplo. No voto múltiplo, não em outras deliberações. Só no voto múltiplo. Eu acho que é só. É que, assim, o que ele pode fazer é despejar todos os votos dele no mesmo candidato. E aí, mesmo que aquele candidato específico já tenha superado a participação mínima, aquele voto dele se tornou, na verdade, sem necessidade. Nulo. Não é nulo, né? Ele votou no mesmo, né? é que sobrou. Porque, como a Alessandra disse, no começo da Assembleia em voto múltiplo, você fala, olha, para eleger um candidato são necessários no mínimo X votos. Então, vamos supor que mesmo você tendo um número muito maior do que o necessário, você aloca todos aqueles votos para aquele candidato. Então, com isso, o teu voto, assim, você perde um pouco a finalidade porque você alocou naquele candidato um número superior ao que era necessário. O Lucas, outro participante aqui... Bom, deixa eu voltar ao Anderson primeiro. Que ele tinha perguntado sobre voto múltiplo para Conselho Fiscal. Ele agradece a resposta
E se existe uma chapa para Conselho Fiscal e na hora da Assembleia o acionista propõe um novo nome para Conselho Fiscal, como funciona a eleição? Para Conselho Fiscal. Fiscal. Que chapa para Conselho Fiscal tem discussão se é possível o voto em chapa para Conselho Fiscal. Tá. Tem já uma discussão. Assim, eu aconselharia sempre Conselho Fiscal, pela natureza do Conselho Fiscal, a ter uma votação individual e não em chapa. A CVM tem algum parecer sobre isso? Eu De cabeça não me recordo, mas assim, pela natureza do Conselho Fiscal, que é um representante dos acionistas e para ver situações específicas, eu acho que não faz tanto sentido um voto em chapa para o Conselho Fiscal, tá? Normalmente a eleição de membros do Conselho Fiscal são feitas individualmente. Mesmo porque os minoritários também têm o direito de eleger em voto separado um membro do Conselho Fiscal, dependendo do percentual. Agora, de novo, chegou ali chegou um membro, você pode colocar. Se for em chapa, o que você tem que fazer? Você tem que falar, olha, a minha chapa é essa, eu quero colocar essa pessoa no lugar da outra e fechar uma chapa e colocar essa chapa também em votação. Perfeito. Tá? Bom, vamos parar de falar de eleição, acho que essa vai ser a última, tem muito mais coisa na Assembleia além de eleição, mas É o tema mais preocupante. é o mais sensível. mais sensível. E agora, então vamos complicar mais um pouquinho ele. Que o Lucas pergunta aqui, ou seja, no boletim de votação, eu posso colocar 50% dos votos em um candidato? Porque ele já entrou com um boletim no meio. No boletim de votação do voto múltiplo, quando ele estiver alocando os votos entre os candidatos num procedimento de voto múltiplo, Exato. sim. E se não for voto múltiplo, não. Não. Ele pode escolher um candidato. E vota no candidato. Exatamente, porque é um voto. É mais difícil a situação. Nesse caso, no voto múltiplo, ok. Perfeito. Que essa questão de quebrar o voto é uma questão muito, muito estranha, muito incomum, mas tem alguns fundos estrangeiros que têm essa questão divergente, porque eles são compostos por tem alguns veículos 2689 no Brasil que eles são compostos por 2, 3 fundos. Aqui ele é um único CNPJ, tem 2, 3 fundos e às vezes esses 2, 3 que compõem são divergentes. Tem opiniões diversas. Assim, é que tem matérias que eu acho que é mais difícil essa divisão de votos. Eu não vejo... É difícil você pensar a mesma entidade votando de forma diferente para o mesmo assunto. Agora, até por questão de ADR, que tem essas obrigações de voto lá fora, esses casos são muito de ADR também, que agora tem que seguir, o administrador tem que seguir o voto, a gente tem visto cada vez mais essa quebra de voto e na mesma matéria ou ter abstenção e com uma parcela dos votos votar favoravelmente. Mas aí é específico por conta da orientação do detentor de ADR lá de fora. Se o contrato com o representante no Brasil permitir, ele pode orientar, cada detentor orienta de uma forma diversa. Mas é específico ainda, entendeu? O assunto está vindo à discussão, em ADR teve essa discussão, a CVM deixou isso claro, agora falando que pode ser feito dessa forma. Então é um caso específico. Perfeito. Como eu prometi não falar mais de eleição, não, fica à vontade. Vamos lá. É um assunto gostoso. Como fica a situação de um acionista que pretenda aprovar as demonstrações financeiras e rejeitar as contas dos administradores? Como seria a procedimentalização dessa situação? Pergunta do Bernardo, do Rio de Janeiro. Quando essas matérias vêm separadas no edital, isso é bem mais fácil, porque você aloca para duas matérias diferentes. Isso é um ponto que a gente tem recomendado aos clientes agora, inclusive, e até por conversar algumas vezes com alguns acionistas para entender por que as contas foram rejeitadas, e alguns falaram exatamente isso, não, eu estou ok com as contas, mas eu não quero aprovar o outro item. Então a gente tem quebrado, tá? No edital de convocação, a gente tem dividido essas matérias para evitar essa discussão, porque acaba completamente a discussão. Quando não tem essa divisão, aí ele tem que se decidir. Ou ele vota a favor e coloca uma manifestação de voto explicando que está contra isso,
Ou vota contra e com a manifestação falando, olha, não teria problema objeção com relação às contas, mas eu não concordo com a outra parte. É o que tem para fazer. Tá. Assim, o que eu posso falar é o seguinte, prepare uma manifestação de voto e entregue para a mesa, explicando os motivos da divergência de cada um dos itens. Ou do aceite. Ou do aceite Mas também com essa ressalva. né? Tá? E a companhia é obrigada a receber essa manifestação de voto, a mesa tem que receber e autenticar. Ok. E isso fica público também na CVM, tá? As companhias devem... Não, bacana. Falando um pouco dos diretores, a gente viu que nesse ofício a CVM detalha um pouco mais a questão do item 10 do formulário de referência. Vocês têm alguma coisa, alguma dica ou alguma coisa importante para dizer sobre o item 10, ou como que ele deve ser colocado? Tem alguma informação essencial ou a maneira de se fazer? O item 10 do formulário de referência, ele é base no anexo da instrução 480, né? É o anexo 24. Eu acho que a dificuldade que esse ano, que a gente conversou um pouquinho antes daqui, qual é o arquivo correto de usar, porque o anexo 24 da 480 ele foi alterado. Exatamente. E entrando em vigor agora para 2016. Então, o correto é você usar o em vigor em 2016. Então, o item 10 que vai anexo à proposta da administração, ele deve ser o item 10 do formulário de referência, já de acordo com a nova instrução. Então, isso é importante. Mesmo a gente falando do ano passado, a questão do item 10 tem que ser feito já da nova maneira, de acordo com o formulário de referência. Isso, de acordo com a instrução, de acordo com o anexo em vigor já em 2016. Que é o formato, o novo formato. Que no item 10, esse ano, ele não teve grandes modificações, assim, com relação a inclusões. Eu acho que foi um maior disclosure ou detalhamento de informação. Até nem tanto a modificação do item 10 como um todo, ele até excluiu itens que antes a gente falava no item 10 e hoje vão ser tratados em outros itens do formulário, que é um item bem sensível, que é controles internos, que agora vai para o item 5 do formulário. Então, o 10 ele não tem muita modificação, assim, não é o... Eu diria que o 5, que agora trouxe controles internos de uma forma mais detalhada, é um item muito mais... difícil. Mudou mais do que o 10 especificamente, mas a questão de qual arquivo usar é o novo. Agora, até que acho que todo mundo já deve ter, já mandou a sua proposta e já deve ter usado, mas assim, o correto seria ter Mas caso não tenha usado, deve rearquivar, deve reapresentar com o novo... Formulário, agora não, mas no formulário de referência, o formulário de referência vai ter que ser feito em maio, né? Até maio. Então, até maio, daí deveria constar o item 10 correto. Quem já fez e ninguém notou. Deixa assim. Mas aí a empresa não está Então essa questão está exposta a tomar um ofício por conta disso? Aí a companhia tem que pesar, com certeza tem que pesar. O certo é fazer, o correto é ter o item 10, que da é maneira o atualizado. Nova. Então, a companhia tem que pesar e eventualmente entender o porquê que utilizou aquele modelo para conversar melhor, para ver o caso concreto. Agora, tem que tomar muito cuidado, que uma reapresentação de uma proposta de administração tão próxima, porque a intenção da proposta de administração é divulgar com uma antecedência razoável para os acionistas todos os documentos que eles necessitam para tomar uma decisão na Assembleia informada. Então, se tiver errado o item 10, ele tem que avaliar se inclusive ele deve reapresentar e cancelar essa Assembleia para dar um novo prazo. Só que isso traz uma série de consequências de não realização. Então, acho que nisso tem que tomar muito cuidado e ver o caso concreto, analisar os prejuízos para os acionistas, quais as informações... que eventualmente viria num novo que não está ali, porque assim, às vezes a qualidade da informação ela também está muito boa, então você consegue justificar. Então, tem que ser uma análise bem concreta para ver o que deve ser feito com relação a isso. Perfeito, obrigada. Ok. E falando um pouquinho disso de publicação que a gente falou, eu vou voltar um pouco, a gente também estava até conversando sobre isso, é a questão do aviso do artigo 133. Porque eu acho que surgiram bastante dúvidas com a questão. Eu arquivei toda a minha documentação na CVM 30 dias antes da Assembleia. Contudo, eu não publiquei toda essa informação no jornal, mas eu arquivei e cumpri o compliance CVM. Eu devo publicar o artigo 133 ou não? Deve. A recomendação é que sim.
se você não publicou as demonstrações financeiras com um mês de antecedência, deve. Obrigatoriamente, sim. Você publicou as demonstrações financeiras, divulgou proposta da administração no empresas.net, divulgou eventuais outros documentos que você tenha também com um mês de antecedência. Devo ou não? Assim, nossa recomendação é sempre assim, divulgue o aviso do 33. Porque existe aí uma discussão se você publicou, mas você não publicou a proposta da administração no jornal. A proposta da administração é um dos documentos do artigo da lei que se você não publicou, você deveria divulgar o aviso. Então, embora seja uma discussão não tão relevante, não é uma discussão que tem decisões e ofícios, etc., com relação a esse assunto, mas assim, tendo essa discussão, melhor evite, né? Envia o aviso. O que a gente tem feito, a gente tem falado, já que você vai publicar as demonstrações financeiras mesmo, com os 30 dias de antecedência, um mês de antecedência, aproveita e coloque a mensagem lá que todos os documentos estão disponíveis, então você economiza na publicação e aproveita aquele evento já para resolver esse problema. Tá. Mas não poderia ser exigível uma publicação em separado só para o aviso? Eu acho que você cumpriu a lei, você colocando... Você avisou que está tudo Você lá. avisou que está lá. Você pode for separado, na verdade a gente coloca, tem Junto. a demonstração financeira e logo abaixo a gente coloca o aviso. Perfeito. Por falar em publicação, vamos ao próximo item de publicação. Que é a questão de ata e sumário. Então, existem opiniões até contrárias sobre ata e sumário. Quando vocês entendem que é pertinente fazer sumário, quando deveria ser ata direto? Acho que não tem um tema específico quando é pertinente. Assim, você sempre pode fazer o sumário, divulgar o sumário no mesmo dia e dentro dos 7 dias úteis você divulgar a ata completa. A nossa recomendação, mas aí é uma recomendação nossa, não é uma questão legal. É de sempre, já que você no dia da Assembleia você já tem a sua ata pronta, assinada, via de regra você deixa uma elaboração razoavelmente já deixa pronto para você o arquivo para você finalizar na Assembleia, assina e tal, você consegue subir com a ata toda e divulgar no mesmo dia. Então eu não vejo assim muita desvantagem em publicar a ata completa e depois em 7 dias úteis você divulgar. É que o sumário, na minha visão, é um documento a mais que você teria que fazer. Porque, na verdade, você fez a ata, você fez a Assembleia, você tem que fazer a ata durante a Assembleia. A Assembleia tem que ser assinada por todos os presentes, então ela está pronta. Então, assim, para mim faz toda a lógica do mundo você já subir com esse documento na CVM. Se você quiser fazer o sumário, pode, não tem problema nenhum. Só que é um documento a mais que a lei não te exigiria se você apresentasse a ata, que você vai ter que elaborar. Então, acho que, exceto em algumas situações muito específicas, acho que é mais prático colocar a ata de Assembleia. É muito mais economia de tempo do que cumprir algum compliance específico. Você evita um documento a mais, né? Assim, Elaboração de documento a mais. A gente já teve casos em que a pessoa subiu com o sumário da ata no dia da Assembleia e não cumpriu depois do prazo dos 7 dias úteis. Esqueceu. Porque ficou como se a obrigação tivesse sido cumprida. Então, além de tudo, é uma chance de erro. Já resolve o problema logo. Perfeito. Que aí que você estava falando, talvez uma Assembleia que tivesse muitas declarações de voto fosse mais complicado de montar. Para você diminuir o tamanho do arquivo, você diz? Não sei, tô pensando em cenários. Talvez muitas declarações. Pode ser. Ou não. Mas talvez você aceitou que a declaração, se você vai aceitar ou não, é na mesa, né? É na mesa. Não, na verdade, a declaração está pronta. Você tem a obrigação de colocar no mesmo arquivo de PDF que você fez sua ata e subir junto. Então, o trabalho que você teria é mesmo praticamente o mesmo. De colocar no mesmo arquivo. Perfeito. As declarações não fariam parte da publicação em jornal, por exemplo? Não. Elas ficam arquivadas na sede. Inclusive, deve constar toda a Assembleia que você tem. Eu acho que esse é um ponto interessante para falar, que para as companhias prestarem atenção e presidente e secretário de mesa de Assembleia, para prestar atenção.
a ata agora, a recomendação que veio no novo ofício da CVM, é que você conste expressamente o número de ações, de votos favoráveis a determinada deliberação, os que se abstiveram e os que votaram contra a deliberação. Então, na ata, no item da deliberação, em cada deliberação, você deve colocar expressamente essas três informações. E no final da ata, quando há manifestação de voto, o que deve ser incluído é um parágrafo falando que as manifestações de voto foram recebidas pela mesa, autenticadas, e que estão arquivadas na sede da companhia. Tá? Então, isso deve constar em toda a assembleia que manifestações de votos foram recebidas. Perfeito. Vamos ver se a gente tem só mais alguma pergunta. Estamos chegando bem próximo do final aqui da nossa transmissão. Acho que um tema que ainda foi enfatizado esse ano no ofício circular anual foi a questão da remuneração dos administradores. Esse é um tema que sempre gera polêmico. Bastante polêmica, tem questão, ação judicial. Tem ação judicial, bom para os advogados. sempre tem trabalho. Mas acho que como é que vocês enxergam que esses temas estão endereçados? Alguma recomendação adicional? Tudo bem que as propostas de administração já estão encaminhadas, mas alguma recomendação adicional às companhias? Com relação à remuneração, a disclosure da informação da remuneração ele é bem importante. Então, a proposta ela tem como anexo o item 13 do formulário de referência, em que você trata da remuneração dos administradores e às vezes diretor estatutário ou não estatutário, mas tem o ofício da CVM, o ofício circular CEP, ele traz recomendações de você incluir também no corpo da proposta comparativos entre o que foi proposto no exercício anterior e o que foi efetivamente realizado, o que foi proposto no ano anterior e o que está sendo proposto nesse ano, até para dar base para o acionista acompanhar a evolução de remuneração dos administradores. Quanto mais detalhada a informação, de forma clara com relação à remuneração, para o acionista, melhor. Porque às vezes a companhia tem uma justificativa dentro de determinados critérios dos planos, dos programas de remuneração, para ter uma remuneração mais alta ou para ter uma certa modificação de remuneração de um exercício para o outro. Então, quanto mais detalhada assim, a explicação, quanto melhor for a explicação sobre a remuneração e sobre o que o que embasa a decisão sobre o valor ou sobre a forma de remuneração, melhor, sempre. Então, às vezes, essa recomendação da CVM de que venha o comparativo na proposta, como é uma recomendação, ela não é uma obrigatoriedade. A boa parte das empresas até não colocam e isso gera um questionamento. Tem depois acionista ligando para o departamento de RI para questionar como é que foi, como é que não foi. Às vezes as pessoas fazem a conta por elas mesmas e não chegam nos valores e começam a questionar. Então, tendo a informação bem colocada na proposta, é sempre melhor. Tanto para o acionista que não participa do dia a dia da companhia, quanto para o controlador, para o administrador, para a proposta, o administrador que faz a proposta, é sempre melhor. Perfeito. Acho que com isso a gente conclui. Então chegamos no final das perguntas. Vamos às considerações finais. Primeiramente, em nome do público conectado, te agradece bastante a participação e as respostas super efetivas. Acho que vocês não fugiram de nenhuma resposta, isso é muito bacana. E olha que vieram alguns espinhos. E em nome da MZ, também acho que é um tema, a Assembleia é uma coisa que no Brasil, a cada ano que passa, tem evolução. Acho que esse é o primeiro ano do boletim de voto, que vem de uma forma, nesse ano, ainda bastante tímida. Exatamente. Poucas empresas usando ainda. Poucas empresas, sem a parte do escriturador. Então, acho que ainda vai ser tímido, mas é um passo bastante importante. Com certeza. A gente entende que é um passo bastante importante para uma evolução aí num futuro breve. A gente acredita que principalmente quando os prazos
de votação, se forem mais próximos quanto mais próximo for da Assembleia, não tenho procuração de alguns investidores que sempre batem nessa tecla, mas acho que quando os prazos do boletim de envio forem mais próximos, a adesão tende a ser maior. Votar, às vezes é difícil, num cenário turbulento, especialmente nos dias que a gente vive hoje. Com certeza. Definir o voto com muita antecedência. Com muita antecedência. Cravar o voto na pedra com antecedência muito grande pode ser é uma questão, às vezes, de desconforto. Então, acho que a gente tem um processo evolutivo bacana pela frente. A gente que agradece o convite. Obrigada. Obrigada a vocês. Prazer. E é um tema gostoso de falar. Com certeza. E assim, o que a gente pode falar que agora praticamente semana que vem, a semana derradeira aí, todas as assembleias vão ocorrer, todos assim, a organização. Eu acho que o segredo de uma assembleia bem feita é a organização. O que a gente pode falar para ter essa parte de documentação, apresentar para os acionistas que querem participar, e a gente incentiva sempre as companhias. A gente participa de muitas assembleias pelas companhias. As companhias ficam, normalmente os diretores da RI, ficam contentes em receber os acionistas. É a oportunidade dos acionistas de ter uma visão melhor da companhia, da onde elas investem. Então, e para não se frustrar na hora, o que a gente fala é essa organização é importante. Apresente a documentação antes para a companhia poder analisar. Se tiver algum comentário, poder passar para os acionistas providenciar isso e chegar na hora e ter um procedimento bem fácil e que todos possam aí aproveitar, que é um momento muito importante. Eu acho que é o cerimonial, é o momento mais importante da companhia, com certeza absoluta, que é uma assembleia que vai aprovar conta, que está lá administrador, que está lá conselheiro fiscal. Então é um momento importante para todas as companhias. Beleza? Bom, queria agradecer, muito obrigada. Obrigado a você. Foi ótimo, acho que a gente conseguiu tirar assim, as principais dúvidas e questionamentos que a gente tinha, e espero vê-los próximo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.